o gótico, bizarro e biomecânico de Giger. No programa de hoje, especial de Halloween, a resenha de Necronom IV. Solta a vinheta. No programa de hoje, especial de Halloween para o programa Compact, nós falaremos sobre a obra que gerou um dos monstros mais queridos do cinema, o maravilhoso Xenomorfo, o Alien da franquia Alien. Bom, tudo começa com o artista Hans Rudolf Giger, nascido em 1940, numa cidade na Suíça, em que ele é filho de farmacêutico e a família queria que ele continuasse com os negócios da família. Porém, ele já tinha um certo interesse por desenho e por design. A carreira dele começa quando ele vai estudar desenho industrial e ele começa a fazer alguns testes com materiais até que ele chega num material que vocês vão poder conferir aqui no link, vou deixar o link na descrição, que é o aerógrafo, tá? Também conhecido como airbrush. O airbrush, que é uma técnica de pintura e também é um instrumento de pintura, essa técnica ela pode ser vista, sabe quando você vai naquelas exposições que tem o trem do terror ou então a viagem do terror, que são aquelas atrações geralmente de parques em que você entra num carrinho e tem pessoas fantasiadas de monstros ou então bonecos. Geralmente tem uma pintura na frente dessa atração com monstros. Essas pinturas geralmente são feitas com airbrush, né? Elas dão um efeito muito bom para a pintura e é um efeito que o Giger estudou em alguns anos e aperfeiçoou a técnica tão bem que vocês podem conferir nas imagens como que você não consegue ver marcas de pincel e como as modulações tornam ainda mais assustadoras as pinturas do Giger. O Giger, ele produziu a parte do design dos filmes do Alien e como começou essa história? Lá em meados dos anos 70, Giger lançou um livro de ilustrações chamado Necromicon. Necromicon tem duas histórias, Necromicon. Primeiramente, tem um livro do escritor Lovecraft chamado Necromicon. Só que Lovecraft, que é um escritor de horror e fantasia, ele não inventou esse nome. Esse nome vem de um livro do Oriente Médio, um livro que seria um livro amaldiçoado, um livro que teria magias obscuras, enfim. O nome vem disso. O Giger produziu então um livro de ilustrações chamado Necromicon. E nesse livro tem uma ilustração chamada Necronom IV. Essa imagem é o que deu base para a criação do monstro Xenomorfo, para a quadrilogia do Alien e também para os filmes do Prometeu. Como começa essa história? No lançamento do livro, o roteirista Dan O'Bannon foi à exposição do Necromicon, o lançamento, e ele ficou maravilhado com o que ele viu, as pinturas, tanto pela técnica do artista, que é impecável, quanto pela monstruosidade das figuras que se apresentavam. Na época, O'Bannon estava escrevendo um roteiro para a primeira adaptação do filme Duna, que acabou não saindo. Mas ele ficou com aquela ideia fixa na cabeça de aproveitar aquela natureza que Giger expressava nas suas pinturas. Alguns anos depois, ele e o futuro diretor na época do primeiro Alien, Ridley Scott, fecharam um contrato com a Fox para desenvolver um thriller, que seria um filme de ficção e também um filme de terror. Eles tinham basicamente o roteiro pronto, mas o que eles não tinham era a criatura em si. Então, nesse momento, o roteirista Dan O'Bannon se lembra daquele perturbado artista que ele tinha visto na exposição e chama Giger para desenvolver tanto o Xenomorfo quanto o Chatbuster, que é aquela criatura que sai do peito, naquela
maravilhosa cena que, se vocês não assistiram o primeiro Alien, eu recomendo. É um filme um pouco mais lento do que a gente está acostumado, por conta que os cortes dentro da indústria do cinema, eles foram aumentando em relação aos anos. Se você for assistir um filme dos anos 70 e um filme de 2017, você vai perceber. O que esses cortes influenciam na linguagem cinematográfica? Rapidez. É isso que significa o corte. Quando você tem uma cena que tem menos cortes, aquela cena te dá a sensação de ser mais lenta, ok? Vamos falar da pintura em si, a Necronom Quarto. O que essa pintura traz? Principalmente, o Giger traz tons entre o branco e o preto, muitos tons de cinza, o que traz uma certa morbidez para a imagem. Uma certa beleza também. O que é esse ser do Necronom Quarto? Ele é um ser que tem a cabeça com um formato fálico, que é algo que continua para toda a franquia e vira a marca registrada. Só tem alguns detalhes que são modificados. A parte de trás, que tem como se parecessem uns canos, né? Porque essa é uma outra característica das pinturas do Giger. Essa mistura do biológico com o mecânico, essa questão de aparecer os ossos, talvez uma pele transparente, que é algo que vem da biologia, de corpos dessecados, mas a questão da mecânica, que traz uma sensação de futuro caótico, de distopia, ou do que a ciência quer desenvolver, a biotecnologia, né? Tudo isso colocado nessa criatura. E tem um detalhe muito interessante. Na pintura Necronom Quarto, o alien, ou o xenomorfo, ou a criatura, que não tinha nome nessa época, antes da saída do filme, ele tinha olhos, como se fossem viseiras de um inseto, que foram tirados na produção do filme, talvez para tirar um pouco da humanidade desse ser, que é um ser monstruoso, faminto e ávido por se reproduzir a qualquer custo, esperando um hospedeiro. Essa estética melequenta, viscosa, ela também é uma criação do Giger. Porque se você observa algumas imagens de pinturas, você percebe que na transição de uma cor para outra, ele estabelece um brilho que dá essa sensação de gosma. Além do primeiro Alien, o Giger continuou fazendo uma consultoria artística para alguns produtores de Hollywood. Ele também acabou desenvolvendo alguns outros produtos, inclusive tem um álbum de uma banda que eu vou gravar depois, que eu não me lembro agora, mas ele produziu uma pintura para um álbum dessa banda, e é uma imagem, assim, tirem as crianças da sala, porque é uma imagem que tem várias bundas e tem um órgão genital masculino penetrando essas bundas. Eu convido vocês que são maiores de 18 anos a olharem a imagem, ela é bem interessante e traz ainda essa estética do Giger. Ele continuou fazendo essa consultoria artística para alguns produtores, porém, o Giger trabalhava em um ritmo e a indústria cinematográfica Hollywood trabalhava em outro. Então, ele começou a não ser chamado tanto para produzir as peças, né? Por exemplo, a nave, todos os objetos ligados ao xenomorfo foram produzidos por Giger. Ele, inclusive, não produzia apenas as pinturas, mas também esculturas e cenários, tudo era produzido por ele. Ele foi meio esquecido por alguns produtores, até o diretor Ridley Scott resolver voltar com a franquia Alien, quando chamou ele para desenvolver algumas coisas para o filme Prometheus. Após isso, e antes também, ele começou a se dedicar mais à criação do museu dele na Suíça, em que ele, além das pinturas, ele tinha vários objetos inspirados. E para quem não sabe também, ele desenvolveu o monstro do filme A Experiência, a Seal. Você pode notar
algumas semelhanças com o xenomorfo e tem uma história engraçada sobre a Sil, porque com a euforia do chupacabra, por exemplo, uma moça chegou nos jornais e falou: eu vi o chupacabra, eu quero falar como ele é. E quando ela foi descrever o chupacabra, ela descreveu um animal bem parecido com a Sil, e aí a gente fica pensando, né, mitologia, folclore, ela assistiu o filme, enfim, isso acabou influenciando. Bom, basicamente é isso. Se você está interessado, ficou mais interessado nesse artista, eu gosto muito desse artista, recomendo muito que você vá atrás, pesquise. A obra dele é muito rica e até extensa, de certa forma. A estética dele é muito própria. O que a gente pode definir um artista é a criação dessa estética tão própria. Se você nunca assistiu os filmes do Alien, recomendo também, apesar de ter essa maior lentidão, se você é mais novo, mas vale muito a pena. E se você não gosta também, assiste nossos vídeos, né? É uma forma de você ficar atento a alguns artistas que às vezes nem são tão observados em livros de história da arte. O programa de hoje acaba por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça também de ativar o nosso sininho, porque para acompanhar, né, esses vídeos especiais. Um beijo e bons pesadelos. Até a próxima. A pintura Necronon IV é uma pintura que faz parte do livro Necronomicon, de 1976, do artista Hans Rudolf Giger. Giger morreu pouco tempo depois, em 2014, aos 74 anos, após sofrer uma queda severa na escadaria de sua casa em Zurique. Ele morreu caindo da escada, né? Gente, tipo Nazaré Tedesco, coitado. Só que ele foi empurrado por ele mesmo. Então. Coitado, a gente tá rindo da morte de uma pessoa. Foi forte isso aí. Na época ninguém acreditava. Mas é Halloween, pode.